Imagine olhar para o céu estrelado e perceber que, por trás de cada estrela, cada planeta e até de cada átomo do seu próprio corpo, existe um universo ainda mais estranho e misterioso do que qualquer galáxia distante, um universo invisível, onde as regras da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar da maneira que esperamos. Esse é o universo quântico, um lugar onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, onde algo pode desaparecer de um ponto e surgir em outro instantaneamente, e onde apenas o ato de observar pode mudar completamente a realidade. Durante décadas, cientistas mergulharam nesse mundo microscópico, tentando entender como ele funciona. E quanto mais descobertas surgem, mais estranho tudo parece ficar. Neste vídeo, você vai conhecer algumas das curiosidades mais impressionantes sobre o universo quântico. Ideias que parecem saídas de filmes de ficção científica, mas que na verdade fazem parte das leis fundamentais que governam toda a realidade. Para começar, existe um fenômeno chamado superposição quântica, e ele desafia completamente a lógica do nosso cotidiano. No mundo normal, um objeto está em apenas um lugar de cada vez. Uma bola está na mesa ou no chão, nunca nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas no universo quântico, partículas como elétrons e fótons podem existir em vários estados simultaneamente. Isso significa que uma única partícula pode estar em diferentes posições ao mesmo tempo, como se a realidade estivesse explorando várias possibilidades simultâneas. Esse comportamento foi demonstrado em um experimento famoso, chamado experimento da dupla fenda. Quando partículas são disparadas contra uma barreira com duas pequenas aberturas, elas não passam apenas por uma fenda ou outra. Em vez disso, elas se comportam como ondas e passam pelas duas ao mesmo tempo, criando um padrão inesperado no detector. É como se a própria partícula estivesse explorando múltiplos caminhos simultaneamente. Agora vem uma das partes mais estranhas de todas. No universo quântico, simplesmente observar algo pode alterar o resultado do experimento. Isso é conhecido como efeito do observador. No experimento da dupla fenda, quando os cientistas tentam medir por qual fenda a partícula passa, algo surpreendente acontece. A partícula para de se comportar como onda e passa a agir como uma partícula comum, escolhendo apenas um caminho. Em outras palavras, o simples ato de medir muda o comportamento da realidade. Esse fenômeno intrigou físicos por décadas, pois sugere que o ato de observar está profundamente conectado à forma como o universo se manifesta. A natureza parece manter várias possibilidades abertas, até o momento em que alguém tenta verificar o que realmente está acontecendo. Outra curiosidade impressionante é o chamado entrelaçamento quântico, um fenômeno que fez até Albert Einstein ficar desconfortável. Quando duas partículas se tornam entrelaçadas, elas passam a compartilhar um único estado quântico, mesmo que estejam separadas por enormes distâncias. Isso significa que, se algo acontecer com uma delas, a outra responde instantaneamente, como se estivesse conectada por um fio invisível que atravessa o espaço. Imagine duas partículas criadas juntas em um laboratório. Se uma for levada para um lado do planeta e a outra para o lado oposto, medir o estado de uma delas define imediatamente o estado da outra. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica, à distância, porque parecia violar a ideia de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Mas o universo quântico guarda ainda mais surpresas. Existe um fenômeno chamado tunelamento quântico, que permite que partículas atravessem barreiras que teoricamente seriam impossíveis de ultrapassar. No mundo clássico, se uma bola não tem energia suficiente para subir uma colina, ela simplesmente não consegue atravessar para o outro lado. Porém, no nível quântico, partículas às vezes conseguem atravessar barreiras sólidas como se simplesmente aparecessem do outro lado. Isso acontece porque, no mundo quântico, partículas também se comportam como ondas de probabilidade. Existe sempre uma pequena chance de que elas apareçam além da barreira, mesmo sem energia suficiente para ultrapassá-la da maneira tradicional. Esse fenômeno não é apenas teoria. Ele é essencial para tecnologias modernas, como microscópios de tunelamento
e até certos componentes eletrônicos. Outra ideia fascinante é que o universo quântico é governado pela probabilidade, diferente da física clássica, onde podemos prever exatamente onde um objeto estará. No mundo quântico, os cientistas só conseguem calcular a chance de algo acontecer. Isso significa que, antes de ser observado, uma partícula não possui uma posição definida. Em vez disso, ela é descrita por uma espécie de nuvem de possibilidades. Apenas quando ocorre uma medição é que essa nuvem colapsa em um resultado específico. Essa característica levou a interpretações profundas sobre a natureza da realidade, incluindo hipóteses de que múltiplas possibilidades poderiam coexistir até o momento da observação. Essas propriedades estranhas não estão restritas a laboratórios ou teorias abstratas. Na verdade, elas fazem parte da base de várias tecnologias que começam a surgir no mundo moderno. Um exemplo são os computadores quânticos. Diferente dos computadores tradicionais, que utilizam bits representando 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem representar 0 e 1 ao mesmo tempo, graças à superposição. Isso permite que certos tipos de cálculos sejam realizados de maneira incrivelmente mais rápida. Problemas que levariam milhares de anos para serem resolvidos por computadores tradicionais poderiam ser solucionados em minutos com máquinas quânticas suficientemente avançadas. Outra aplicação surpreendente está na criptografia quântica. Usando propriedades do entrelaçamento e da medição quântica, cientistas estão desenvolvendo sistemas de comunicação praticamente impossíveis de serem espionados. Qualquer tentativa de interceptar a informação altera automaticamente o estado das partículas envolvidas, denunciando a presença de um intruso. Em outras palavras, as próprias leis da física passam a proteger os dados. Isso pode transformar completamente a segurança digital no futuro, desde transações bancárias até comunicações governamentais. Talvez a curiosidade mais impressionante seja que tudo no universo, absolutamente tudo, obedece às leis quânticas. Átomos, moléculas, células, planetas e estrelas são construídos a partir dessas regras microscópicas. A razão pela qual não percebemos os efeitos quânticos no dia a dia é porque eles se tornam extremamente difíceis de observar em objetos grandes. Mesmo assim, a base de toda a realidade continua sendo governada por essas leis estranhas e contraintuitivas. Em outras palavras, o universo que vemos é apenas uma versão ampliada de um mundo microscópico muito mais misterioso. E quanto mais os cientistas investigam esse universo invisível, mais perguntas surgem. Será que a realidade realmente depende da observação? Será que existem múltiplos universos surgindo a cada escolha quântica? Será que um dia conseguiremos controlar completamente esses fenômenos para criar tecnologias que hoje parecem impossíveis? O universo quântico continua sendo uma das maiores fronteiras da ciência. Um território onde as regras da realidade parecem dobrar. E onde cada descoberta revela que o cosmos é muito mais estranho, profundo e fascinante do que qualquer pessoa poderia imaginar.